Então vamos abrir nossas Bíblias, hoje no livro de 1 Reis, capítulo 7, versículo 1. 1 Reis 7, 1. Nosso Deus e Pai Celestial, Tu és exaltado, Tu és o nosso alvo, o centro de todas as coisas, o mais desejado. Pedimos, Senhor, que o Senhor possa me conduzir e desde já eu repreendo na autoridade do nome de Jesus todo cansaço, todo espírito que tenta roubar essa palavra de todos aqueles que estão a nos ouvir. E assim peço-lhe encarecidamente a presença do Espírito Santo em meio de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, amados, hoje estarei a falar a continuidade sobre a construção do templo que Salomão iria, ou já, tinha construído ao Senhor, uma obra deslumbrante, uma construção realmente inigualável, ao ponto de reis, de várias partes do mundo ir até Salomão para ver tamanha excelência, aprender de um rei sábio, enfim, tantas qualidades que se encontraram em Salomão, principalmente nos seus inícios. Então, algo muito importante nesse estudo de terça-feira é que nós iremos encontrar uma tremenda aula de arquitetura. Se entre nós, eu sei que tem entre os membros da Online World Church, nós temos arquitetos. Gente, é um cardápio incrível, é uma aula inigualável sobre arquitetura, tudo direcionado pelo Senhor. Então, para aqueles que se interessam muito nesse sentido, você pode ler todo o capítulo com calma. Estarei apresentando trechos, para ir diretamente àquilo que o Espírito Santo quer ministrar conosco. Vamos lá. 1 Reis, capítulo 7, versículo 1. Salomão levou 13 anos para terminar a construção do seu palácio. Ele construiu o palácio da floresta do Líbano com 45 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura, sustentado por 4 fileiras de colunas de cedro, sobre as quais apoiavam-se vigas de cedro aparelhadas. O forro de cedro ficava sobre as 45 vigas, 15 por fileira, que se apoiavam nas colunas. Havia janelas dispostas de 3 em 3, uma em frente da outra. Todas as portas tinham estrutura retangular, ficavam na parte da frente disposta de 3 em 3, uma em frente da outra. Fez um pórtico de colunas de 22 metros e meio de comprimento e 13 metros e meio de largura. Em frente havia outro pórtico com coluna e uma cobertura que se estendia além das colunas. Construiu a sala do trono, isto é, a sala da justiça, onde iria julgar, e revestiu-a de cedro desde o chão até o teto. E o palácio, para sua moradia, no outro pátio, tinha um formato semelhante. Salomão fez também um palácio como esse para a filha do faraó, com quem tinha se casado. Todas essas construções, desde o lado externo até o grande pátio e do alicerce até o beiral, foram feitas de pedra de qualidade superior, cortadas sobre medida e desbastadas, isso mesmo, com uma serra nos lados interno e externo.
Versículo 13. Vamos falar um pouco sobre os utensílios do templo. O rei Salomão enviara mensageiros a Tiro e trouxeram Hurão, filho de uma viúva da tribo de Neftali e de um cidadão de Tiro, artífice em bronze. Hurão era extremamente hábil e experiente e sabia fazer todo tipo de trabalho em bronze. Apresentou-se ao rei Salomão e fez depois todo o trabalho que lhe foi designado. Versículo 15. Ele fundiu 2 colunas de bronze, cada uma com 8 metros e 10 centímetros de altura e 5 metros e 40 centímetros de circunferência, medidas pelo fio apropriado. Também fez 2 capitéis de bronze fundido para colocar no alto das colunas. Cada capitel tinha 2 metros e 25 centímetros de altura. Vamos para o versículo 36. Salomão esculpiu figuras de querubins, leões e tamareiras na superfície dos apoios e nas placas, em cada espaço disponível, com grinalda ao redor. Foi assim que fez os 10 carrinhos. Foram todos fundidos nos mesmos moldes e eram idênticos no tamanho e na forma. Depois ele fez 10 pias de bronze, cada uma com capacidade de 800 litros, medindo 1,80 m de diâmetro, uma pia para cada um dos 10 carrinhos. Vamos no versículo 46. Foi na planície do Jordão, entre Sucote e Zaretá, que o rei os mandou fundir em molde de barro. Salomão não mandou pesar esses utensílios. Eram tantos que o peso do bronze não foi determinado. Além desses, Salomão mandou fazer também esses outros utensílios para o templo do Senhor: o altar de ouro, a mesa de ouro sobre o qual ficavam os pães da presença, os candelabros de ouro puro, 5 à direita e 5 à esquerda, em frente do santuário interno, as flores, as lâmpadas e as tenazes de ouro, as bacias, os cortadores de pavio, as bacias para aspersão, as tigelas e os incensários, e as dobradiças de ouro para as portas da sala interna, isto é, o lugar santíssimo, e também para as portas do átrio principal. Terminada toda a obra que Salomão realizou para o templo do Senhor, ele trouxe tudo que seu pai havia consagrado e colocou como tesouro do templo do Senhor: a prata, o ouro e os utensílios. Bom, vamos lá. O que nós devemos reter em primeiro lugar é que Salomão demorou quantos anos? 13 anos para terminar a construção do seu palácio. 13 anos. Salomão começou e Salomão terminou. Quando o Senhor pede iniciar uma obra, deves tu concluí-la. 13 anos é muita coisa, mas o tempo pertence ao Senhor. Ele é o tempo. Ele é o dono do tempo. Muitos devem aprender a ser impacientes, até mesmo para que Deus cumpra e termine a obra que Ele colocou nas suas mãos. Cuidado com os ansiosos. Cuidado com os precipitados. Mas, assim diz o Senhor,
dos exércitos nessa noite. Todo rei que dedica uma construção ao Senhor, esse templo também é do rei. Ouviram, amada igreja? Olha o que o Senhor está a nos falar. Todo rei que dedica uma construção ao Senhor, esse templo também é do rei. Todo aquele que consagra a igreja para o Senhor é também a sua casa, é também o seu templo. E todo aquele que vive na casa de Deus, vive em sua própria casa. Eu, o Senhor, quero o melhor. Exijo de vós o melhor, diz o Senhor. Mas é no coração do homem, em sua nobreza, em seu caráter, que se extrai o melhor do homem. Quando peço para o homem a realização de um propósito, dê o seu melhor. Porque todo aquele que tem um coração de príncipe sabe muito bem como agradar o rei. Por acaso, daria para o dono de uma casa móveis usados? Sendo que a casa me pertence? Na construção de uma fortaleza, na construção de um núcleo, de uma igreja, não daria o seu melhor para o Pai? E para todos os que visitam o templo do Senhor? Pois em tudo o que forem fazer, diz o Senhor, fazem-o com excelência. Deem o melhor para Deus. O Senhor, amada igreja, requer o melhor. Ele deseja o melhor. Você sabia que, por causa da excelência, o homem pecador pode ser justificado? Porque a fé sem obras, ela é morta. A obra deve ser acompanhada de fé. E a fé deve também se acompanhar de obra. Entregar a excelência para o Senhor é agradá-lo. Pois Salomão soube muito bem como agradar o Senhor. Em primeiro lugar, Salomão não mediu esforço. Ele não mediu esforço. Ele buscou dentro da sua capacidade intelectual a sabedoria que ele mesmo pediu para o Senhor. E é evidente que a sabedoria, ela não iria se apresentar na frente de Salomão como um papel de parede, ou como um quadro escrito, ou como uma carta deixada. Não. A sabedoria, Salomão teve que procurá-la dentro da sua alma. Salomão teve que procurá-la dentro do seu intelecto, dentro do seu espírito. Porque Salomão, sendo um vaso do Senhor, o próprio Senhor se encarregou de encherlo de azeite. E cabe ao vaso ser extraído o azeite para aqueles que necessitam de azeite. E Salomão, amada igreja, deixou ser extraído de si a sabedoria. E por intermédio da sabedoria
que estava dentro dele, ele colocou para fora as melhores ideias, o melhor plano, a melhor arte e a melhor arquitetura. Salomão planejou exatamente tudo que precisa ter dentro do templo. E Salomão deu o seu melhor para Deus. Não mediu esforço. Assim é exatamente o que nós devemos fazer. Uma vez que já recebemos as instruções do Senhor pela sabedoria, pela obediência, pela palavra, sendo nós cuidadores e zeladores dos utensílios do templo, nós devemos proceder da mesma forma. Davi deixou a responsabilidade para Salomão. E se eu e você somos responsáveis pelos utensílios do templo, então somos responsáveis para trabalharmos juntos para a obra do Senhor. Para trabalharmos juntos na construção do projeto divino. Quem está comigo? Que nessa noite estão entendendo que Deus requer de nós a melhor adoração. Uma entrega total, absoluta. O melhor dos nossos dons. Quando estabelecemos projetos, sejam de ordem natural ou de ordem espiritual, mesmo que ambos estão interligados, devem estar interligados pela obediência e direção dada por Deus, devemos dar o nosso melhor. Consegue entender isso? A UCI deve ter esse espírito de excelência. Quando é chamado para servir na casa do Senhor, quando é chamado para ser um vinhateiro, um pastor, um presbítero, deves tu ser irrepreensível. Um homem, uma mulher de excelência. Tudo aquilo que fizer para o Senhor deve ser impecável. Deus deve se agradar de nós. O meu papel é apresentar uma igreja assim. Quantos nessa noite vão apresentar a excelência? Levanta as suas mãos. Em tudo, estás disposto a ser um Salomão? Então, que bom que a palavra está servindo para ti e para mim. Toda fortaleza precisa ter direção para ser construída. Seja o espaço em largura, o espaço em medição, em comprimento, em altura, toda casa, todo templo deve ter exatamente aquilo que o Senhor deseja. Para que tudo seja construído de acordo com aquilo que o Senhor deseja receber de um Salomão. Por acaso, a casa a ser construída não precisaria de portas e de janelas? A casa que o Senhor nos mandou para construir, não precisaria ela de portas e de janelas? Não precisaria, diz o Senhor, de trancas e tramelas? Não precisaria de chaves? Não precisaria de cercas e de muros? Pois em verdade eu vos digo, diz o Senhor,
Toda casa, toda construção precisa de um arquiteto, de um engenheiro e de um mestre de obra. E Salomão soube muito bem onde procurar os profissionais. Mas, por mais que o homem possa construir-me um palácio, diz o Senhor, por mais que o homem tenha um desejo de construir fortaleza, por mais que o homem tenha o desejo de construir igrejas e templos, se não cuidar do templo que eu, o Senhor, desejo que ele cuida, então toda a construção será em vão. Todo templo dedicado na obra será perdida. A vida de santidade pode se perder por causa de minutos, diz o Senhor. Por causa de horas, por causa de dias, de meses ou de anos. Se os construtores agiram na sua construção com vaidade, diz o Senhor, eu, o Senhor, posso confundir os arquitetos, posso confundir os mestres de obras, os ajudantes e todos os que estão envolvidos na construção. E encontrando vaidade, eu, o Senhor, mudo os planos e faço com que os homens não se entendem. Afinal, se a vaidade está na construção, é certo que o homem irá me dizer: construiremos uma torre que chegue até os céus. Se lembra disso? No livro de Gênesis. E isso é anatemas aos meus olhos, diz o Senhor. Mas um Salomão que é Salomão cuida do templo. Ele cuida para que tudo aquilo que foi construído não venha a desabar. Ele cuida para que todo o que precisa ser colocado seja posto em ordem em seu determinado lugar. Salomão, ele traz os utensílios para dentro do templo. Salomão, ele tem prazer de poder dar o melhor para mim, ó Senhor. O que você tem construído ao longo da sua caminhada? Continua dizendo o Senhor. Templos físicos, fortalezas, núcleos. É válido dar o melhor na construção material para o Senhor? Sim, é válido. Porque para o Senhor deve ser dado e entregue o melhor, como Davi e como Salomão. Mas o que você tem feito ao longo da sua caminhada? O que você tem construído? Tens construído muros que trazem segurança para a tua própria vida? Tens construído altares que agradam o Senhor quando você abre a sua boca para adorá-lo? Tens entregado o melhor do teu ouro e da tua prata como oferta de sacrifício? Tens construído momentos de adoração?
para teu Senhor? Por onde passa, tens levantado montouros de pedras? E nesse momento onde você está, é um lugar de adoração onde você está? É um lugar de entrega? É um lugar onde estás ouvindo a voz de Deus, a palavra e os ensinamentos? É um lugar de busca? No lugar onde você está hoje, congregando, por exemplo? É um lugar de devoção, de súplicas? É um lugar de se entregar? Nesse momento, o que tens construído? O que foi construído ontem? O que foi construído há anos atrás? Por acaso, irão se perder com o próximo terremoto que irá surgir? Com a próxima dificuldade? Com as limitações, com as perseguições, com as incertezas, com as dúvidas, com a incredulidade? Com o medo? Com a ansiedade? Com a murmuração? Com o pecado? E quais são os pecados que farão com que sua construção não seja vista pelo Rei? Quais são os pecados que farão com que você não continue a obra? Quais são os pecados que farão com que a obra fique inacabada? Quais são os pecados que farão com que a obra não dê continuidade? O Senhor está falando com muitos nessa noite. E quem você chamaria para trabalhar para a obra? Eis a pergunta. Hurão ou qualquer homem que se diz ser preparado, mas não está preparado? Quem estará disposto a trabalhar na obra? Pois, sendo tu um Hurão, seja obediente aos comandos do Rei. Porque o Rei deseja que você faça o melhor e traga o melhor. Seja especialista no corte das pedras, diz o Senhor. Seja habilidoso com a madeira, seja habilidoso na construção e nas medidas, pois o Senhor chama essa igreja para fazer o melhor. Porque todo aquele que ama o Senhor deve ter o desejo de construir um palácio para Deus, um palácio que deve ser entregue quando a obra estiver acabada e não inacabada. Um palácio que deve ser entregue para que o Senhor possa ter prazer em habitar naquele templo. Há obras naturais e há obras espirituais. Nas obras naturais, o Senhor precisa de homens e mulheres dispostos ao trabalho. No natural, sim. O Senhor precisa de ofertantes. O Senhor precisa com que a obra seja concluída por parte daqueles que amam estar na igreja do Senhor. Cada um sabe do seu papel. Dar a César o que é de César e a Deus
o que é de Deus. Mas no palácio do Senhor haverá acolhimento para a viúva e mantimento para o órfão, diz o Senhor. O palácio do Senhor será sustentável por si mesmo. Produzirá a tâmara e também o mel. No palácio do Senhor haverá comida, mel para todos os soldados. No palácio do Senhor haverá água. No palácio do Senhor haverá pão. No palácio do Senhor haverá espada. Haverá escudo para os escudeiros. E haverá cinto, sandálias e armaduras para a batalha. No palácio do Senhor haverá muros. No palácio do Senhor haverá proteção. E para o palácio espiritual? O que o homem tem construído que agrada a Deus? E o que Deus quer do homem? Eis a pergunta. Pois para esse palácio espiritual, o Senhor deseja que o homem construa alicerces firmes e concretos, alicerces na rocha. Nesse palácio espiritual, o Senhor deseja que o homem construa barreiras de proteção através dos olhos, da mente e do coração. O Senhor deseja que o interior do homem seja alegre. O Senhor deseja com que o homem fale apenas a verdade e que a verdade seja anunciada. Nesse palácio espiritual deve haver curas, deve haver salvação, deve haver profecias e deve haver restauração. Não seria o homem espiritual a curar os enfermos, diz o Senhor? A ungir os enfermos? A profetizar sobre os vales de ossos secos? A profetizar a salvação e a direcionar uma igreja à salvação eterna? Pois esse palácio, seja ele físico ou espiritual, deve ser construído etapas por etapas com excelência. Repete os membros da Online World Church. Eu sou um homem ou uma mulher de excelência para servir o meu Senhor. A falta de excelência e de obediência faz com que a obra fique inacabada. E uma vez que a obra fique inacabada, o Senhor não se agradará do que um Salomão possa ofertar para ele. Mas todo homem, toda mulher que tem um coração de um Salomão preparará o ouro, preparará a prata, preparará o bronze, o ferro e a madeira, diz o Senhor. Esse chamará Urão e começará a construção. E o melhor é entregue. Tanto o que é visível como o que não é visível é dado o melhor. E eu termino. Assim diz o Senhor dos Exércitos.
Eu amo estar na minha casa. E aquele que cuida da minha casa, que entregue o seu melhor, que entregue a excelência. Afinal, a obra é de Hurão, mas o palácio é meu, diz o Senhor. Todos os que bebem, os que comem nesse ministério, devem ter a excelência de Salomão. Cada um segundo as suas limitações. Cada um segundo aquilo que recebeu por parte de Deus. Mas demos ao Senhor o melhor, porque Ele merece o melhor. Não me malinterprete. A viúva que apenas deu centavos dos seus denários era o melhor dela. Não é quantidade, não é aquilo que é deslumbrante, mas aquilo que é honesto e que sai e é extraído de um coração nobre que ama. Pois quando você ama, você não mede esforço. Por isso que o sacrifício é medido pelo amor. E se você junta o amor e a obediência, meu Deus, quando o Senhor vê um coração doador, não porque pediram para você dá-lo, é porque do seu coração brota um desejo de se alegrar tanto quando você oferece uma oração de madrugada, às 3, 4 da manhã ao Senhor, quando para você custa, sabendo que às 6 horas da manhã deves acordar para ir à universidade ou para ir para o trabalho. É um exemplo que eu estou lhe dando. Há uma obra física, sim. Inclusive a Online World Church tem obras físicas. Eu sempre disse, desde os inícios, que nosso investimento, nosso foco está em pedras vivas e não em pedras naturais. Mas isso não significa que o Senhor não nos dê promessas e direção para assim abrigar povos cujo Senhor estabeleceu para se formar igrejas e núcleos e fortalezas. Como assim muitos sabem, inclusive, o porquê. É necessário que estejamos guiados pelo Espírito Santo e colocar tudo em ordem para que ninguém venha interpretar o mal. O Senhor é o mesmo Deus ontem, hoje e amanhã. Mas lembra-se, o Senhor sonda o coração do homem e se ele ver a vaidade, ele fará como naqueles tempos de Gênesis, onde os homens quiseram construir uma torre e o Senhor os confundiu, fazendo com que eles não se entendem mais, porque aonde tem o orgulho, a vaidade, Deus vira seu rosto e não recebe a torre, não recebe a igreja, não recebe os núcleos, não recebe as fortalezas, não recebe. Se a essência se perde, mesmo que a visão continue andando, mesmo que haja multiplicação, mesmo que se abra igreja ali, do outro lado, em qualquer lugar, não vale nada, por maior que seja, mais luxuoso que seja o templo, isso não quer dizer mais nada para Deus. O que irás tu impressionar o Senhor, sendo que suas ruas são de ouros maciços? Não se deve jamais perder a essência.
como Salomão houvesse gostado de ouvir essa palavra, sabendo aquilo que ele iria escolher no decorrer da sua caminhada. Mas no fim dela, ele dirá: vaidade. Tudo é vaidade. Eu não quero falar isso no final do propósito do Senhor. Farei aquilo que o Senhor me pede fazer. E faça tu também, Hurão, o teu trabalho. Coopera no teu serviço, na casa do Senhor. Se tu és um empresário que tem dons naturais, abençoa a obra do Senhor. Não mede esforço. Se tu és uma pessoa dotada de dons, nós temos ateliês dentro desse ministério. Nós temos grupo de pessoas que desenvolvem seus dons, que aprendem a aprimorar os dons, mas também que apresenta seus dons para fazer com que a OUCE venha a se crescer. A casa do Senhor venha crescer. Salomão tinha seus soldados, Salomão tinha seus servos. Por que nós não teríamos esses servos? Esse Hurão? Pois eu estou procurando os Hurãos. Será que eu tenho que pedir para o rei de Tiro para que ele me envie esse homem? Se necessário, o Senhor moverá o coração do rei de Tiro. Mas eu tenho convicção que Hurão está a me ouvir. Precisamos do seu dom, pois a igreja já tem mais de 6 anos e já é madura, já tratamos vidas. Agora é o momento de pedir para as vidas, de apresentar os seus frutos, os seus dons, para ajudar muitas outras pessoas a se firmarem dentro desse ministério. Amém? Sendo assim, procura o seu vinheteiro. Sendo assim, procura os líderes desse ministério. E se você foi tocado através dessa palavra e você gostaria de apresentar seus dons, mas você não é ainda dessa igreja, eu te agradeço muito. Mas para esse, digo primeiramente, me interessa muito mais o seu coração, a sua essência, do que o seu dom. Deixe que eu trate suas raízes, para depois você nos ajudar. Porque o verdadeiro amor está naquilo, é se preocupar primeiramente em te levar para o céu. Seus dons é depois, não antes. Embora muitos pastores fazem o contrário. Eu quero primeiramente a tua vida no altar. Entendeu? Se é isso a sua vontade, então faça a tua parte desse ministério. Vocês estão vendo esse QR Code aqui? Você pode aproximar seu celular, faça-o agora e faça seu cadastro. Vocês terão algumas perguntas que responder, responda todas elas e rapidamente, 2 ou 3 dias, entraremos em contato contigo, tá bom? Se preferir, para fazer o teu cadastro, você pode entrar no meu site, crisduran.com.br. Quando verás escrito online, você vai apertar e embaixo há um cadastro. Tá bom, queridos? Agradeço, Senhor, porque essa é a minha oração de hoje. Minha gratidão, porque o Senhor está a nos ensinar a sermos filhos de excelência.
Obrigado por nos forjar, Senhor. Obrigado por nos poldar a sua imagem e semelhança. Amém e amém. Terminamos para hoje. Queridos, próximo sábado às 21 horas, nesse mesmo canal, da OSCE. Até lá.